Fala aí, eu sou o Gabriel do Responde Aí e hoje a gente vai ter um papo sobre espelhos planos. Bora lá então? Imagina que eu tenho aqui uma lanterna, tá? Ela emite um feixe que bate no espelho e é refletido. Esse feixe aqui, que chega, ele vai fazer um ângulo com essa normal plano. A normal, ela faz 90 graus com plano, tá? Esse ângulo θ tem que ser o mesmo ângulo do feixe que foi refletido. O feixe incidente faz o mesmo ângulo com a normal que o feixe refletido, beleza? Independente de como ele chegue. Se ele chegar assim, o θ tem que ser igual para os dois, tá? Não importa. Se ele chegar assim, tem que ser igual para os dois. Se ele vier reto, ele vai voltar do mesmo jeito, porque o θ tem que sempre ser igual para os dois. A distância entre o espelho e o objeto é essa distânciazinha P que eu representei aqui embaixo, tá? Se o objeto estiver aqui, a distância P é essa. Se o objeto estiver aqui, essa distância P vai aumentar e por aí vai. Beleza? Bora ver como é que funciona a formação de imagem. A imagem no espelho, ela funciona da seguinte forma, tá? Aqui a gente viu que a distância do objeto é P. E a distância até a imagem é menos P. É a mesma coisa, só que é pro lado de cá. Por convenção de sinal é negativo, tá? Aqui eu tenho um objeto emitindo vários feixes, ó, pro meu espelho. Emite e reflete, emite e reflete. Essas linhas tracejadas, elas significam o prolongamento dos feixes. É como se o feixe viesse de cá, né? Ele continua no mesmo ângulo que ele está aqui, beleza? Isso é chamado de prolongamento dos feixes, tá? Onde o prolongamento dos feixes se encontram é que a imagem se forma. Então a minha imagem vai se formar aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse mais feixe aqui, ele ia ter que se encontrar aqui, beleza? Então, sobre formação de imagem, é isso aí. Bora ver o que acontece se a gente mudar de meio. Por exemplo, se eu colocar um espelho plano na água, o que será que vai acontecer? Aqui eu tenho essa situação. O meu objeto está aqui em cima, tá? E ele está emitindo um feixe de luz para dentro da água, beleza? Olha esse feixe de luz aqui. No que ele bate na superfície da água aqui, nessa interface, ele refrata. E ele encosta no espelho, é refletido, refrata de novo e volta para o ar. Esses ângulos são diferentes, né? Um ângulo de reflexão, um ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração, tá? Como é que eu vou relacionar esses caras? A gente tem uma figura agora um pouco mais complexa, né? Aqui a gente vai, por semelhança e trigonometria, fazer algumas relações importantes. Mas primeiro de tudo, a gente vai usar a lei de Snell para relacionar o ângulo de incidência com o ângulo de refração, tá? A lei de Snell diz o seguinte: N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Aqui o meu meio 1, né, é o meu A, então vai ser 1 o N1, certo? E aqui eu vou ter o seno do θ mesmo, que vai ser igual a N2 seno de θ2. Aí para a gente relacionar os ângulos melhor, vou passar só para cá o N2, vai ficar igual ao seno de θ2, que é o θ da água, tá? Como esses ângulos podem ser considerados muito pequenos, a gente pode dizer que a tangente de θ é aproximadamente o seno, que é aproximadamente o próprio θ. Com isso, a gente vai ficar com essa relação assim. θ1 sobre N2 é igual a θ2. Beleza? O θ do ar dividido pelo N da água é igual ao θ da água. Bom, agora a gente precisa relacionar esses caras melhor, a gente precisa relacionar essas distâncias aqui, porque o objeto, ele tem essa distância até a água, tem essa distância da água até o espelho, ainda tem essa distância até o prolongamento dos feixes, tá? É um probleminha de geometria aqui pra gente relacionar. Primeira coisa, a gente vai separar dessa figura que está com bastante informação alguns triângulos importantes. O primeiro triângulo importante aí é o triângulo CAI, tá? Esse triângulo aqui, ele é tirado daqui, ó, o ponto C, o ponto A e o ponto I aqui embaixo. Daqui a gente consegue tirar o seguinte, a seguinte relação. Eu consigo relacionar D2 e D, né, com CA. Eu posso dizer que a tangente do meu θ, que é aproximadamente o meu θ, né, é AC sobre D mais D2. Beleza? E
Se a gente rearrumar isso aqui, para deixar isso em função do Dzinho daqui de baixo, eu vou ficar com D igual a C sobre θ menos D2. Beleza? Como a gente viu na figura aqui, o meu AC, né, que é daqui até aqui, é AB mais BC, né? Então a gente pode reescrever o D ainda em função desses outros dois caras. AB mais BC sobre θ menos D2. Vamos continuar desenvolvendo essas relações que a gente tem agora. A gente pode olhar um outro triângulo aqui. Eu vou pegar a metade desse triângulo BCD, para a gente poder analisar. Se eu cortar esse triângulo na metade, eu vou ter isso aqui. Aqui eu tenho θ', e ele aparece aqui embaixo de novo, tá? E com isso eu consigo relacionar o BC sobre 2 com o meu D2. Se eu fizer uma relaçãozinha aqui, eu vou tirar o seguinte. Bom, BC sobre 2 dividido por D2, então eu posso colocar o D2 aqui já, tem que ser igual a tangente do meu θ', aproximadamente meu θ'. Já posso colocar aqui direto θ'. E tem um outro triângulo para a gente analisar ainda. É bastante geometria essa parte. Que é esse triângulozinho aqui OAB, tá? Esse triângulozinho OAB, ele vai me dar a seguinte relação. Vai me dizer que BA sobre D1 é igual a θ, né? Que é aproximadamente tangente θ, que é θ. E aí, com isso aqui eu consigo fazer o seguinte, eu consigo relacionar esse cara aqui com esses caras, né? Porque BA e BC são esses caras aqui, certo? Se eu jogar para cá ainda, né? Eu fico só com BC. BC é igual a 2 D2 θ, linha. E BA é igual a D1 θ. Então, finalmente, a gente consegue chegar numa relação entre esses caras que a gente tanto queria. A gente vai ter aqui embaixo D1 θ mais 2D2 θ'. Tava todo mundo dividido por θ, né? Menos D2. E aí, com isso, finalmente, a gente pode rearrumar melhor ainda isso aqui. Isso vai nos dar que D é igual a D1 mais 2D2. Se a gente pegar a primeira relação que a gente viu aqui, que é o N2, né? Menos D2. Beleza? E enfim, a gente chegou nessa relação entre os Ds que a gente queria. E é assim que funciona se a gente trocar de meio. Bora ver agora o que acontece se a gente rotacionar o espelho plano, tá? Rotação de espelho plano. Como é que funciona isso aqui, afinal? Tem o meu espelho plano nessa condição inicial. O feixe está vindo aqui, forma esse ângulo A com a normal, e aqui tem o meu refletido, tá? Se eu rotacionar o espelho plano de θ, o que vai acontecer? Rotacionei ele aqui. A gente vai ter um ângulo aqui entre o prolongamento desse feixe e esse aqui. Como é que a gente pode relacionar esses dois ângulos? O θ com esse cara. A gente, de novo, vai tirar algumas figuras importantes para fazer a análise. A primeira figura importante que a gente pode tirar dali é esse triângulo ABC aqui, tá? Com esse triângulo, a gente pode tirar uma relação entre o nosso ângulo B e o nosso ângulo A, né? Se a gente olhar aqui nesse triângulo, a gente tem a seguinte situação. Aqui eu vou ter B 90, né, menos B aqui, e aqui eu tenho 90 mais A. Então, se eu der uma rearrumada aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou encontrar que θ é igual a B menos A, fazendo a soma dos ângulos internos aqui, beleza? Com o nosso outro triângulo que a gente tinha na figura, a gente consegue encontrar mais uma relação. A gente pode dizer que o nosso ângulo delta aqui mais 2A mais 180 menos 2B é igual a 180. Com isso, esse delta, se a gente rearrumar melhor, ele vai ser 2A
Aliás, 2B menos 2A, né? E colocando em evidência, o nosso delta vai ser 2B menos A. Quem é B menos A? Θ. Então, o delta é igual a 2θ. Então, sempre que eu girar meu espelho, eu vou aumentar de 2θ o ângulo entre os feixes. Beleza? Essa relação é importante. Outra coisa importante que eu tenho para falar é sobre a combinação de espelhos planos. Imagina aqui que a gente tem vários espelhos planos sendo combinados agora. Tá? O que acontece? Eu vou ter várias imagens se formando. E a equação que rege essa condição de imagens é o seguinte. O número de imagens é 360 dividido pelo ângulo alfa menos 1. E é só isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.